Olá, tudo bem? Iniciando mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico. Hoje eu vou falar sobre legitimidade para suceder. Existem duas formas de suceder alguém. Pode ocorrer por atos intervivos entre pessoas vivas ou causa-mortes, quando sucede alguém que faleceu. E o assunto de hoje é sobre sucessão causa-mortes. Falar de direito sucessório é um assunto que nem todo mundo gosta, principalmente porque, para falar do mesmo, é preciso que exista morte de alguém. Legitimação para suceder, ou seja, quem é que pode receber herança. Mas antes, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte ponto. A sucessão, ela só pode advir da lei ou de testamento. Não se admite a sucessão contratual. Por quê? Porque é proibido contrato de herança de pessoa viva. Nosso ordenamento jurídico não admite essa modalidade. Afinal de contas, o que é sucessão? Sucessão, no geral, é o ato pelo qual uma pessoa assume o lugar da outra, substituindo-a na titularidade de determinada relação jurídica. É a mudança do titular de um direito ou de uma obrigação. A sucessão, ela pode ocorrer por causa-mortes, que é suceder alguém que veio a óbito. Exemplo, quando alguém morre e deixa bens a ser partilhado, precisa abrir o inventário. É através desse processo, que é o inventário, que os herdeiros sucedem o autor da herança. A sucessão inter vivos é suceder alguém que está viva. É um negócio jurídico realizado entre pessoas vivas. Exemplo, é um contrato, é uma compra e venda. Está sendo realizado entre pessoas vivas. Então, a sucessão pode ocorrer por atos intervivos e causa-mortes. E o assunto de hoje é sobre causa-mortes, suceder alguém que veio a óbito. O direito das sucessões vem a ser um conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio de alguém depois de sua morte ao herdeiro em virtude da lei ou de testamento. Como regra, toda pessoa possui legitimidade para figurar como herdeira, independente de ter capacidade civil, maioridade ou que seja menor de idade, se é casada, se vive em união estável, se tem ou não capacidade para suceder, ou seja, para receber herança. Como regra, toda e qualquer pessoa possui essa legitimidade. E só podem herdar pessoas que estejam vivas quando da morte do autor da herança. Existem, como eu disse anteriormente, duas formas de suceder, que é através da sucessão testamentária e através da sucessão legítima.
Essa legitimidade para suceder, ela vem expressa no artigo 1798 do Código Civil. E nesse artigo, envolve tanto a sucessão legítima como a sucessão testamentária. Vamos falar um pouco o que vem a ser a sucessão legítima. Na sucessão legítima, são chamados a suceder aqueles que a lei indica como sucessores do autor da herança, que são os descendentes, os filhos, os ascendentes, pais, avós, o cônjuge ou companheiro, os colaterais, irmãos, sobrinhos, tios e etc. A ordem de vocação hereditária, ela deve ser obedecida, de modo que as pessoas elencadas pela lei são chamadas a suceder e receber o seu quinhão, a sua parte na herança. A sucessão testamentária, ela é decorrente de testamento válido, é a disposição de última vontade, ao contrário da sucessão legítima, em que a divisão se dá de acordo com a lei. A sucessão testamentária, ela ocorre por um instrumento da última vontade deixada pelo falecido, conhecida como testamento. Mas o que é o testamento? Testamento é um documento personalíssimo, revogável a qualquer momento. O que significa revogar a qualquer momento? Revogar significa tornar algo sem efeito, cancelar, anular. E o testamento pode ser cancelado, anulado, tornar sem efeito a qualquer momento. O testamento é definido pela doutrina como um negócio jurídico unilateral, em que o testador ele dispõe de seu patrimônio e define o destino, né, dos bens deles depois de sua morte. O primeiro ponto a ser destacado é que somente 50% dos bens podem ser repassados ou divididos conforme a vontade do outro. A outra metade, ela deve ser resguardada aos herdeiros necessários. E quem são esses herdeiros necessários? Os herdeiros necessários são os filhos, os pais, os avós, o cônjuge ou companheiro. Quando o falecido tem herdeiro necessário, a lei proíbe de fazer testamento de todos os bens existentes. Se o fizer de 100% de seus bens, será nula a doação na parte legítima. Aquela outra parte dos 50% disponível, ela não vai ser nula. Vai ser nula somente essa outra, tá? Da parte legítima. Aí vamos falar um pouco sobre a vocação hereditária. A vocação hereditária corresponde a um rol de pessoas que, segundo a lei, assumirá o patrimônio deixado pelo falecido. E de acordo com a lei, tá? Essa vocação hereditária, ela é de acordo com a lei. Essa ordem se dá da seguinte forma: primeiramente, são chamados para suceder os ascendentes, que são os filhos, junto com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Depois, são chamados os pais, avós, em concorrência com o cônjuge ou companheiro. E na falta de filhos, pais, avós, serão chamados os colaterais, que são os irmãos, sobrinhos, tios
e etc. Então, a sucessão legítima é aquela que a lei diz quem deve suceder, quem deve receber a herança deixada pelo falecido. Quanto aos descendentes, os mais próximos exclui os mais remotos. Ou seja, se o falecido deixou filhos e netos para receber a herança, somente estes receberão a sua parte. Não existindo os filhos, os outros serão chamados a suceder. Por exemplo, se o falecido deixou netos e filhos, os pais do falecido não serão chamados a suceder. Então, se o falecido ele deixou filhos e netos, os pais desse falecido, eles não serão chamados a suceder. Para não existindo os filhos, aí sim que os outros serão chamados a suceder. Não havendo herdeiros necessários, que, como eu disse, que são os filhos, os pais, cônjuge ou companheiro, a sucessão se dará igualitariamente entre os herdeiros facultativos. E quem são esses herdeiros facultativos? São os irmãos, os sobrinhos, os tios, tios-avós, sobrinhos netos. Estes são os herdeiros facultativos. Na falta dos herdeiros necessários, eles são chamados a suceder. Agora, um destaque para alguns pontos especiais que merecem bastante atenção. Será que o nascituro, aquele que ainda não nasceu, que está sendo gerado, será que ele tem direito a receber herança? Sim, esse nascituro, ele é detentor de direitos desde a sua concepção. Ele tem legitimidade para receber a herança, porém só vai ter validade se nascer com vida. Aí ele herdará. Se não nascer com vida, não herda. Fica subordinada ao nascimento com vida. Ele tem legitimidade para receber, tá? Mas agora é o seguinte, se ele nascer com vida, mas logo venha a falecer, terá que abrir o inventário da parte que cabia a esse nascituro, que nasceu com vida, mas logo em seguida veio a falecer. E a parte que dele, né, deverá ser aberto o inventário e sua mãe será herdeira, e irá receber a cota que esse nascituro, que nasceu com vida, mas veio a falecer. A mãe dele irá herdar essa parte. Compreendeu? Olha só, se o marido falece, deixando a esposa grávida, esse nascituro, ele é herdeiro, desde que nasça com vida. Se nasce com vida e vem a falecer, logo em seguida, como eu disse, tem que abrir o processo de inventário. Então, desde a concepção, o nascituro, ele tem a personalidade formal. Então, ele é herdeiro legítimo, mas só se tornará proprietário da herança se nascer com vida. A outra situação é se teve, ainda envolvendo o nascituro, se teve um inventário, tá? Aonde foi feita a reserva da cota desse nascituro, e esse nascituro não nascer com vida, a sua cota, parte da herança, ou seja, a parte que lhe cabia, será redistribuída aos demais herdeiros necessários do falecido. Agora vamos falar sobre o embrião laboratorial. Será que tem legitimidade para suceder? Imagina que já houve a concepção em laboratório, faltando apenas a implantação desse embrião. O pai falece quando ainda não havia ocorrido a implantação.
e, posteriormente, é realizada a implantação e sobrevém o filho. Nesse caso, conforme entendimento majoritário, entende que sim, considerando a igualdade entre filhos e a proteção da dignidade humana. Então, entende que tem sim legitimidade para receber a herança. E o sêmen congelado? Será que pode herdar? O congelamento de sêmen é uma técnica complementar às técnicas de reprodução assistida, que é indicada em situações específicas, como aquelas que alguém quer adiar o momento para ter filho, seja devido à vida profissional, tratamentos médicos ou projetos de vida. Embora seja divergente, tá? A maioria entende que nesse caso, né, do sêmen congelado, não será herdeiro. Todavia, poderia o falecido deixar testamento beneficiando eventual filho, advindo de uma inseminação artificial pós-mortem. Então, se deixar testamento, aí sim ele teria direito a receber a herança. É possível a sucessão simultânea, legítima e testamentária? É possível uma única pessoa receber herança pela legitimidade, legítima e também pela sucessão testamentária? Em nosso direito é possível sim a existência simultânea. Por quê? A sucessão testamentária decorre de manifestação de última vontade, que é expressa em testamento. E a sucessão legítima, ela decorre da lei. Eu vou dar um exemplo. Um pai, ele tem 2 filhos, João e Pedro. Esse pai é divorciado. Ele faz um testamento onde contempla o filho João com 50% dos seus bens, 50% dos bens, tá, da parte disponível. Quando ele vier a óbito, será feito inventário dos outros 50%, que é da parte indisponível, ou seja, daquela parte que é reservada aos herdeiros necessários, que são os filhos, os pais, cônjuge ou companheiro. Então, a partilha será 25 para o filho João e 25 para o filho Pedro. Mas como João ele já havia recebido, tá, através de testamento, 50%, na verdade, o João ele ficará com 75% do patrimônio do seu pai. Provavelmente será instaurado aí um conflito, porque um filho ele foi beneficiado com 75% e o outro com 25%. Esse que recebeu 25% provavelmente vai ficar magoado e vai ser instaurado um conflito familiar aí. Legitimação para suceder por testamento. Algumas pessoas só podem receber herança através de testamento. Por exemplo, filho não concebido, prole eventual. São filhos que podem ser concebidos e nascer das pessoas indicadas no testamento. Não precisa indicar os 2 pais, basta indicar somente um deles. O prazo para esse filho ser concebido é de 2 anos após a abertura da sucessão, ou seja, após a morte do testador. Enquanto isso, poderá ser nomeado um curador para administrar os bens que possivelmente possam ser atribuídos ao filho,
de preferência que seja um dos pais beneficiados. Então, se o herdeiro esperado não for concebido no prazo de até 2 anos, os bens eles voltarão para o Monte Mor e serão divididos entre os herdeiros legítimos do falecido. Os animais de estimação, será que eles podem receber por testamento? Os animais aqui no Brasil, eles não possuem ainda, legitimidade para suceder como ocorre em alguns países. No entanto, os animaizinhos, eles podem ser beneficiados indiretamente. Exemplo, quando o testador ele nomeia uma determinada pessoa para o encargo de cuidar do animal. Então, nesse caso, ele está sendo beneficiado indiretamente. Pessoas jurídicas, elas podem suceder, sim, através de testamento, desde que já constituídas, tá? No momento da morte, tá? Do testador, no momento da abertura da sua sucessão. Ou seja, morreu, tá? E a empresa, a pessoa jurídica, ela já existe, então ela pode sim receber a herança através de testamento. E quando que é considerada a empresa constituída, que ela existe? Quando todos os registros dos seus atos constitutivos já estão registrados lá no órgão competente, tá? Portanto, as empresas constituídas, de fato, elas não podem ser beneficiadas. Embora exista jurisprudência no sentido de comparar tal situação à do nascituro e permitir que essas empresas sejam beneficiadas. Mas a grande maioria entende que a empresa, que de fato ela não pode receber através de testamento. Por quê? Porque elas ainda não tiveram seus atos constitutivos, registrado na junta comercial, que é o órgão competente para tal. A fundação, será que a fundação pode receber através de testamento? Se tratando de fundação, pode suceder as que já foram constituídas, como também a fundação que venha a ser fundada. Sabe por quê? Permite que a fundação que ainda não foi constituída, ela tem legitimidade para receber? Pelo fato de que a fundação ela vai ser constituída justamente pelos bens deixados pelo falecido. Essa é a justificação para que uma fundação, mesmo que ainda ela não foi constituída, ela venha receber através de testamento, porque o testador, o morto, ele deixa o patrimônio para ser destinado à fundação que ele determina que seja fundada. E se o patrimônio deixado pelo falecido não for suficiente para constituir a fundação, e se não houver disposição, ao contrário do instituidor do testamento, então os bens que o testador deixou, esses bens não são suficientes para montar a fundação. Os bens serão destinados a outra fundação da mesma finalidade. Então, se o falecido deixou um testamento, falando que os bens dele, ele queria que fosse com aqueles bens constituído uma fundação, mas os bens, eles não são suficientes para constituir essa fundação, os bens serão destinados a uma outra fundação com a mesma finalidade. Agora, atenção aqui, muita atenção. Não podem ser contempladas no testamento, sob pena de nulidade, as seguintes pessoas: a testemunha,
tá, do testamento, porque quando se faz um testamento, precisa de algumas testemunhas. Então, essas testemunhas, elas não podem ser beneficiadas. A pessoa ou pessoas que arrogam escrever o testamento também não podem ser beneficiadas. Nem o cônjuge, companheiro, filhos, irmãos de quem escreveu o testamento e das testemunhas também não podem ser contempladas com a herança, tá, de quem fez o testamento. Outra que não pode ser beneficiado é a concubina do testador, se ele for casado. Ela não pode ser beneficiada. A exceção é se o testador, tá, se achar separado de fato há mais de 5 anos. Aí, nesse caso, ela pode vir a receber herança através de testamento. E são nulos os testamentos em favor de pessoas não legitimadas a suceder. São nulos, ainda quando houver simulação sobre a forma de contrato oneroso. Mesmo assim, tá? São nulos os testamentos. São hipóteses em que se simula um testamento para beneficiar as pessoas que não estão legitimadas a suceder. Por exemplo, pode se dar da seguinte forma: tá, o testador, ele tá, ele simula um contrato oneroso. O testador confessa ser devedor de obrigação não existente, só para contemplar aquele que não pode sucedê-lo. Ou feita também mediante interposta pessoa. Exemplo, o testador, ele beneficia o pai da concubina. Por não poder beneficiá-la, ele vai e beneficia o pai. Presume ser interposta a pessoa, o ascendente, o descendente, o irmão, o cônjuge ou companheiro. Então, não podem essas pessoas também serem beneficiadas, tá? Então, ascendentes da concubina, os descendentes, que são os pais, os irmãos, não podem ser beneficiadas. Existe uma exceção em relação ao descendente da concubina, se for filho comum. Se for filho dos dois, dela e do testador, aí é claro, né, que pode sim, até porque esse filho também, ele será herdeiro do falecido. Poliamorismo. Você já viu falar em poliamor? Será que eles têm legitimidade para herdar através da sucessão testamentária? Poliamorismo. Se todos estiverem de acordo, é possível sim haver a sucessão. Mas vou falar um pouquinho o que é o poliamor. É a prática ou desejo de ter mais de um relacionamento, seja sexual, seja romântico, simultaneamente com o conhecimento e consentimento de todos os envolvidos. Talvez você esteja pensando, mas no Brasil será que existe? Sim, aqui no Brasil já existem famílias aí, poliamorismo. Polêmico, né? Mas existe. E assim eu termino o Juridicast de hoje. Até o próximo.